propósito de vida. Então, quanto mais você treina esse espaço entre o seu pensamento, espaço entre as suas emoções, você abre espaço para conseguir compreender um aprendizado entre os fatos da sua vida. E aí isso abre espaço para sua respiração ocupar mais do seu corpo todo e ter uma sensação de amparo. Então, isso, no fundo, é o propósito do ser humano e dos grandes mestres da nossa humanidade, que eles trazem esse propósito, né, da gente estimular a glândula, né, o nosso sétimo chakra, a glândula pineal, para que a gente possa perceber o ser humano como um ser espiritual em contato com todo, em contato com Deus, com todo, com a força do amor, com tudo que existe. Quando a gente está experimentando dor e sofrimento, você fica se sentindo muito desamparado. Então, vai tender a ficar mais preocupado. Então, experimentem, né? Treinar isso mais vezes. E trazendo isso para uma questão física, está relacionado à questão da produção de melatonina. Então, assim, dormir bem, está relacionado ao equilíbrio do cortisol do nosso corpo. E a gente viu também que tudo isso tem a ver com os intestinos, com a alimentação e com tudo que a gente se relaciona ao nosso redor, né? Isso aqui tá bem no e-book, tudo isso aqui. A hipófise, ela já é dita a glândula mestra. Então, assim, quando o corpo tem uma necessidade, ela vai lá e fala, ó, vamos produzir determinadas substâncias porque a gente tem que dar conta. Então, ela vai receber a informação do corpo, ver qual é a necessidade e manda essas substâncias para o resto do corpo. Então, ela é aquela que vai buscar o equilíbrio. No fundo, todas as glândulas estão buscando o equilíbrio, mas a hipófise, como ela está controlando vários hormônios, ela está responsável por essa homeostase, né, geral do corpo. É interessante porque quando a gente fala da hipófise, ela está falando de nutrição de várias glândulas do corpo. Então, já atendi muitas, assim, algumas, não muitas, umas 2 mulheres que tinham um tumor de hipófise e tinha uma questão de não se sentir capaz de nutrir a sua família. Tinha um aspecto de nutrição. Eu não me sinto capaz de nutrir a minha família, parece que eu não vou gerar aquilo que a minha família precisa. Então, essa mulher especificamente, ela passou muita ausência de comida e de relacionamento na sua vida, que com o seu filho, por mais que ela tivesse toda a situação econômica boa, ela tinha uma sensação de que podia faltar, de que ela não ia dar conta nem emocionalmente e nem fisicamente. Quando a gente vai para a tireoide, que é essa região daqui, a gente está falando de velocidade, de ritmo, de metabolismo. Então, é o hormônio do metabolismo. Então, toda vez que você sente que é incapaz de fazer algo que você tem força para fazer, mas você sente incapaz de fazer isso, você já está ali, de certa forma, num conflito da tireoide. Mas isso aqui, gente, é de uma forma muito geral. Por exemplo, eu atendi uma paciente semana passada que ela me procurou por uma questão de hipotireoidismo, mas ela é uma baita, uma super advogada, fez tudo que ela podia fazer perante o trabalho dela, mas ela recebeu um golpe no trabalho dela e estava sendo responsabilizada por uma questão que não foi ela. Só que era uma mulher de muita força de fazer acontecer. E aquela situação que ela vivenciou e dela se sentir incapaz, que não tinha mais o que ela fazer, ela começou a ter hipotireoidismo depois dali. Só que quando a gente foi olhar a história dela, ela tinha uma questão de ser muito justiceira, assim, dela fazer justiça, dela estar conectada com a verdade. Então, essa situação aconteceu na vida dela, deu para ela uma sensação de vergonha, de humilhação, de um desvalor muito grande. E quando nós fomos ver, tinha uma questão relacionada com a família dela. Então, a forma como ela foi criada tinha que estar sempre
tudo certinho e ser tudo muito organizado para ser justo e verdadeiro. Então, quando algo saiu do eixo e ela não tinha o que fazer, ela vivenciou aquilo como uma humilhação, como uma fraqueza. Então, foi o potencial, né, para disparar esse processo do hipotireoidismo nela. Mas é claro que, assim, como eu coloquei lá no grupo e está no e-book, é importante a gente olhar toda a questão dos nutrientes. Que, por exemplo, a nossa água é uma água muito fluorada, muito cheia de cloro, e isso tudo já altera a absorção de iodo do nosso corpo, né? Uma coisa que eu acho importante, que eu botei aqui, a tireoide, ela tem a definição de ser um portal. Ela vem da palavra grega toroide, então abre as passagens das grandes verdades do universo. Então, o chakra laríngeo, né, ele está realmente na posição das cordas vocais. E é através do verbo que a gente manifesta. E através da fala é que a gente vai criar essa interação com o outro. Então, você pode, aquilo que você escuta, que foi bom, que foi ruim, você não esquece. Então, às vezes, leva um tempo para você processar isso. Então, se sua mãe falou alguma coisa, se alguém falou, alguém importante para você falou algo, te marca. Por isso que eu falei sobre essa questão de ser impecável com a palavra, que uma pessoa perguntou no grupo, né? Ser impecável com a palavra é você ser verdadeiro com a sua palavra, mas verdadeira com o que você diz para você mesmo e verdadeira com o que você diz para o outro. Então, como você lida com a palavra, né? Você lida falando qualquer coisa para o outro, cheio de pensamento negativo, né? Para você e para o outro, ou não. Então, tudo isso tem a ver com esse chakra, né? Que a gente vai estudar melhor na outra aula, que é o da tireoide. Uma das coisas muito comum também, quando você afeta a parte de ducto da tireoide, são as questões de submissão. Submissão da mulher em relação ao masculino. Isso é muito comum, está muito relacionado a questões de tireoide de Hashimoto. Então, se você sente que você tem que se submeter, que você não pode falar, que você não pode se colocar, que você não pode se impor, sabe? E isso, quando você vai ver, tem uma história em relação ao que você aprendeu na sua família. As paratireoides, elas acabam seguindo o mesmo princípio das tireoides, né? Está relacionada a essa questão do movimento e o seu funcionamento ao metabolismo do cálcio do corpo. Aqui é importante a questão do chakra cardíaco. E quando você vai olhar essa parte do chakra cardíaco, né, que ele coloca como uma parte glandular, mas no fundo o timo ele não é uma glândula, né? Ele é um órgão linfático, que ele surge no 8º mês de gestação, né, do feto, e depois continua a ter uma importância mais relacionada à imunidade, mas ele é relacionado, é um órgão muito pouco, vamos dizer, as pessoas não sabem muito ainda sobre ele, porque ele tem a ver com esse sentir do coração. Então, o chakra cardíaco, ele na medicina chinesa a gente fala que é o zongqi, né, que é o pulmão e o coração junto, a nossa capacidade de respirar junto com esse movimento da Terra, se abrir para receber o universo e exalar, liberando essa respiração para o universo. Então, o coração, ele alberga a mente, alberga a alma. E quando a gente se conecta com uma outra pessoa, se relaciona, automaticamente, se eu não tenho empatia, eu não vou ter esse fluxo. Então, existem linhas invisíveis que nos conectam, porque o nosso corpo ele é puramente energia. O nosso campo do coração é o mesmo campo relacionado com o batimento da Terra. Então, se vocês forem procurar sobre ressonância Schumann, que fala sobre a ressonância da Terra, vocês vão ver que existe toda uma influência entre o batimento cardíaco da Terra, o sistema nervoso e o batimento dos nossos órgãos, mostrando que nós estamos completamente conectados como um ser planetário.
O terceiro chakra, ele já traz essa consciência do eu, que pega essas glândulas do pâncreas, né? Vai pegar a parte, principalmente do pâncreas, mas em termos de chakra, a gente também considera o fígado, toda a parte digestiva, que a gente fala que é o poder do eu. Então, todas as coisas que trabalham, assim, os limites, o meu limite, o limite do outro, se eu me sinto invadido pelo outro, se eu sinto que eu tenho um limite preservado nessa relação, se eu consigo colocar esse limite, automaticamente eu relaxo ou eu me contraio. Então, todas as questões relacionadas à submissão, a coisas que você ingeriu que foram desagradáveis, acaba pegando essa região. A mesma coisa para essa região do fígado, do estômago, é a mesma coisa. É muito relacionado às questões de sobrevivência, questões de coisas indigestas, né? O sistema reprodutor, que seria o segundo chakra, que é mais assim na região do umbigo, um pouco abaixo, ele está ligado à fertilidade. Então, tudo que é relação ao meu propósito de vida, se eu me sinto impulsionado perante a minha vida ou não. Aqui, que é uma das coisas mais importantes, né? Já estou acabando com a parte bem médica, mas uma das coisas mais importantes é essa relação das glândulas suprarrenais, porque toda vez que a gente está num estado de estresse, que é um estado de desconexão, um estado que eu sinto desconectado com o meu corpo ou com o outro, né? No sentido que pode ser que é perigoso, porque eu estou ligando para a sobrevivência, ou porque eu me sinto sozinho, eu estou com uma ativação de sistema nervoso de proteção. E participa disso o chakra básico, que é essa estrutura das suprarrenais. Então, é o chakra da nossa sobrevivência. Então, ao mesmo tempo que essa região produz hormônios que são muito importantes para o metabolismo do corpo, se a percepção corporal for muito de estresse, ela vai acabar fazendo que todo o corpo fique muito inflamado. Então, acaba que essa região do chakra básico ele é muito importante para os desafios de estar na Terra. Então, a todo momento que você passa por uma crise, você passa por um desafio, você é estimulado a conseguir lidar com isso e encontrar um meio de se adaptar para poder fluir. Mas se você percebe esse estresse, você se contrai e aí o corpo ele fica inflamado. Então a gente volta para a mesma questão, né? Então a mesma questão se eu percebo com separação ou se eu percebo com união. Então aqui é só um resumo disso. Então, no fundo, gente, não existe um terceiro estágio. Ou a gente vive num estágio de sofrimento, ou a gente vive num estado de não sofrimento. E isso não quer dizer sem desafios. O estado de sofrimento é um estado que o sistema nervoso está voltado para preocupação, para estresse, para degeneração. E um estado de não sofrimento, você pode estar passando vários desafios da vida, mas você está conseguindo encontrar recursos dentro de você para lidar com eles. Tá?